O caso envolvendo o menino Arthur dos Santos Ribeiro, de 5 anos de idade, que desapareceu com sua mãe, Rejane Pereira dos Santos, durante o último final de semana aqui em União da Vitória, ganha um novo capítulo. Após ter sumido com a criança no sábado, dia 10, e ter ganhado destaque no setor policial, onde a situação de início chegou a ser tratada como um sequestro, e mudou na segunda-feira, quando o juiz da Bahia, cidade natal de Rejane, teria dado a guarda para a mãe em um processo que corria no estado baiano, o caso passou a ser tratado apenas como um desaparecimento. Mas após o pai ter divulgado vídeos em que mostra o relacionamento conturbado entre o pai, a mãe e o filho, o caso ganhou novo destaque. E até o meio da tarde desta quarta-feira, dia 14, mãe e filho ainda seguem desaparecidos. Nossa reportagem ouviu o pai do Arthur, que contou detalhes de como era o relacionamento e como chegou a esse ponto em que a mãe desapareceu com o garoto. Robson José Ribeiro é caminhoneiro e foi casado com Rejane por 9 anos. Ele, que é aqui da região, foi para a Bahia e lá casou com a mãe de seu filho. Segundo ele, o relacionamento sempre foi delicado e, como ele é motorista, ficava fora por vários dias. Entretanto, o pior momento, conforme ele, foi em 2019, quando ocorreu a primeira separação. O início o confronto mais grave iniciou no final de 2019, quando ela conseguiu um laudo atestando que o menino tinha o espectro de autismo. Eu não concordei com essa doença, né? Que cada um que tem filho, cada um conhece seu filho, né? Então eu não concordei com isso e aí começaram a aumentar as brigas. E foi até onde ela fez uma denúncia dizendo que eu estava fugindo com a criança e eu não estava, eu estava trabalhando. Ela fez esse registro dizendo que eu estava fugindo com a criança. Ninguém me perguntou nada, eu fui agredido, fui espancado pela guarda municipal da cidade local. Me levaram para a delegacia, até que o delegado veio me ouvir para entender o caso, que não se tratava de fuga, que eu estava com o caminhão na oficina. E fui liberado. Aí a gente se separou. Aí ela começou a passar a esconder o menino, não deixava ver o menino. Chegou a fugir para o Goiás uma época, ficou 60, 70 dias no Goiás, não dava notícias. Eu só descobri porque ela estava no Goiás, porque ela me mandou uma receita médica timbrado com o logomark da prefeitura do estado de Posse, do estado do Goiás, pedindo dinheiro para comprar remédio. Ele conta que após isso, ela o procurou para voltar, alegando que estava passando dificuldades, e eles reataram o relacionamento. Passei uma borracha em cima de tudo que tinha acontecido e acabou voltando. Final do ano, quando a gente veio passear para cá, eu peguei uma mensagem no celular dela, de um pastor da igreja, que tinha tentado marcar uma perícia para o menino, tentando ganhar um benefício para o menino, disse que o menino tinha direito a benefício. Isso tem o papel aqui das pesquisas que ela andou fazendo, ver se estava liberado o benefício ou não, né? E até eu questionei ela sobre essa mensagem, foi quando ela se revoltou, né? E começou toda essa confusão do final do ano para cá, né? Rejane conseguiu, através do Conselho Tutelar, uma visita ao garoto. Ela iria passar o dia com Arthur e deveria entregá-lo às 16 horas, mas não foi isso que aconteceu. A princípio, ela pegou um táxi ainda na manhã do sábado, com destino ao interior de São Paulo, e desde então não foi mais vista com o menino. Na entrevista, o pai questiona a atuação do Conselho Tutelar de União da Vitória. E tudo o que aconteceu aqui, ela precisaria ser avaliada psicologicamente, tá, no processo, para ter direito às visitas assistidas. O Conselho Tutelar, eu argumentei isso, o Conselho Tutelar disse que não haveria necessidade nenhuma, passou por cima dessa decisão do juiz e levou o menino até ela. Tanto é que o menino não queria vir, eles foram buscar na minha casa, oferecendo presente para o menino, dizendo que a mãe tinha um monte de presente, e acabaram levando ele. Não, e até agora nem notícias, né? Você não teve contato com a mãe, então? Quem levou a criança até a mãe foi uma equipe do Conselho Tutelar? Sim, foi o próprio conselho que era para mim trazer ele, né? Só que desde o início dessa confusão, que tem vários boletins de ocorrência de dezembro para cá, por orientação do conselho, tudo tinha que ser através dele, acompanhamento, tudo. Nada que o menino não quisesse fazer não era para obrigar ele a fazer, porque se trata de uma criança, se preza o bem-estar da criança, né? Então eu comuniquei ao conselho no sábado pela manhã, falei, ele não quer ir. Falou para mim, mas e se eu for aí tentar convencer ele? Eu falei, se ele quiser ir, ele vai. Ele conta que a mãe do Arthur não entrou, ficou no portão, mas a conselheira foi até a criança para convencê-lo a vir com a mãe. E começou a chamar ele, vamos Arthur, ficar com a sua mãe. Ele falou, eu não vou.
Ela, vamos que a sua mãe tem um monte de presente para você. Eu não vou. Aí tem o meu outro sobrinho de 6 anos. A senhora falou, então vamos, Davi, até o portão, junto com nós, que daí o Arthur vai lá, dá um abraço na mãe e volta. Levaram meu sobrinho junto, né? Mesmo assim ele ficava fugindo, não queria chegar perto da mãe, ele sentia um certo pavor da mãe, eu não sei o que aconteceu, que ele não contava o que tinha acontecido. Aí a mãe do Arthur pegou o Davi, que é meu sobrinho, no colo, dizendo que ia dar todos os presentes pro Davi, né, para atrair a atenção dele. Foi aonde conseguiram pegar ele e colocar no carro. E desde então você não viu mais ele? Não, até né, a hora que eles estavam saindo, eu falei, eu espero que eu vou trocar de roupa. Ele tá com a roupa suja, estava na areia brincando. Ela falou, não necessita. Ele vai permanecer no apartamento, não precisa. Aí, quando ela estava saindo, eu falei, cadê o endereço? A vez passada que vocês levaram, você não me passou o endereço para onde vocês estão levando ele. Eu quero o endereço para onde vocês estão levando ele. Eu já te passo, que eu estou numa emergência, eu te passo pelo zap. E não passou mais. Olhando para a câmera, qual que é a sua mensagem? Qual que é o seu pedido diante de toda essa situação? Eu peço que alguém que tenha alguma informação, porque como pro relato do próprio taxista que levou ela até o interior de São Paulo, ela comentou que o menino necessita da medicação e eu não concordo com essa medicação. Uma medicação que não é necessária. Tem 3 laudos médicos dizendo que não é necessária essa medicação. Então eu peço que se alguém viu, pela integridade, pelo bem-estar dele, que dê alguma informação, porque mesmo que saiu essa guarda provisória no estado da Bahia, que nem o próprio Dr. Carlos me informou ontem, ela não poderia ter feito o que ela fez, né, fugir com a criança. Ela passou por cima de um acordo feito com o Conselho Tutelar e o juizado daqui, né, e desapareceu com um destino ignorado dessa criança. Então eu peço, pelo amor de Deus, alguém que dê uma informação sobre o paradeiro dela, né. A gente também conversou com o juiz da Vara da Família, Carlos Mattioli, que falou sobre o caso, repassando o que pode ser feito pela Justiça de União da Vitória. Lembrando que muitas questões envolvidas com o Estatuto da Criança e do Adolescente têm o sigilo. Esse sigilo ele só pode ser quebrado quando há algo em prol dos menores ou do menor, da criança ou do adolescente envolvido. Há um processo lá na Bahia, esse juiz lá da Bahia que vai decidir como ficam as coisas lá na frente, se permanece com o pai, se permanece com a mãe, enfim, como que as coisas vão se resolver. Porém, por eles estarem residindo por um tempo aqui em União da Vitória, cabe a nós salvaguardar essa criança e esse acompanhamento que vinha sendo feito. Até amanhã desta quarta-feira, dia 14 de abril, ainda não havia notícias da mãe e nem do paradeiro do filho, né, doutor? Qual que é o procedimento que a Justiça daqui de União da Vitória está tomando em relação a isso, né, em relação ao apoio ao pai? Veja, a situação de risco aí depende, claro, de ter o processo lá, até porque eles estavam fisicamente aqui. Então nós ouvimos as pessoas envolvidas e fizemos os encaminhamentos necessários para a polícia, para fins de investigação e também para o juiz da Bahia, que é quem conduz o processo. O mais importante é nós descobrirmos o mais rápido possível se essa criança está bem, para que daí depois se decida se pai ou a mãe, enfim, quem tem condições de permanecer com a guarda adiante. E quem vai fazer isso, ressalto mais uma vez, não somos nós aqui, é o juiz de origem. Um juiz não pode atravessar a decisão de outro juiz que tem um processo já anteriormente em andamento. Então aqui a Justiça de União da Vitória cabe essa questão de apoio ao pai na localização da mãe e do filho. Exatamente, e diante de uma notícia ainda em investigação de um possível sumiço doloso, né, que pode ser inclusive a prática de um crime, eventualmente uma alienação parental também, cabe a nós dar esse suporte por pai, especialmente para salvaguardar essa criança, para ter a certeza de que ela está bem, que ela seja encontrada o mais rápido possível, para confirmar que ela está em segurança, que ela está em boas condições de vivência. Como o doutor já deixou claro, não é aqui que vai ser julgado essa questão da guarda, mas há um risco dessa mãe perder essa guarda devido a essa situação dela ter desaparecido com a criança? Não posso falar sobre casos concretos, né, Cristiano? Tem toda uma limitação daí em relação também ao sigilo, mas falando abstratamente, todo pai ou mãe que pratica um ato, por exemplo, de colocar uma criança em local incerto, de viajar sem avisar, de sumir, mudar de endereço e não deixar o pai ou a mãe que não convive diariamente a par de como as coisas estão para frente, pode ter um risco bastante sério, sim, de perder a guarda, depois de ficar um tempo sem ver o filho, ou até ter uma destituição do poder familiar, perder em definitivo o vínculo que existe com o filho.
Para a gente finalizar aqui, o pai, a gente entrevistou o pai mais cedo e ele está bastante abalado, bastante, né, chocado com tudo isso, né, com toda essa situação. Segundo ele, são aí mais de 2 anos já vivenciando esses momentos de briga, né, entre família. Qual que é a sua orientação? Veja que todo pai ou mãe sempre busque o diálogo, Cristiano. É que todo pai e mãe que assiste procure conversar com o outro, estabelecer um padrão mínimo de diálogo e de respeito, independente das diferenças de um relacionamento que deu errado, de situações muito ruins, ora decorrente de traições, de decepções, até mesmo de violências, mas que se mantenha um diálogo mínimo para que isso não venha com o tempo a piorar e causar, claro, o principal prejudicado em toda e qualquer situação que envolve essas brigas entre pai e mãe, sem dúvida nenhuma, são os filhos que convivem com isso e têm profundos prejuízos no seu desenvolvimento psicológico, mental, saudável durante toda a sua vida.